tear fall. You collect them all, and you don't waste our suffering. You're with us in the rain. This aching heart won't last forever. I know that all things work together, as if your love wasn't enough. You promised us all of heaven's secrets. I know that we will see it. There's nothing you keep from us. All I have to do is trust. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei
exaltado no céu. Ele é exaltado para sempre, exaltado no céu. Que alegria estar aqui nessa noite, podendo servir os irmãos, para que juntos pudéssemos louvar ao Senhor. Queria convidar você nessa noite a continuar adorando esse Deus, lançando sobre Ele a sua ansiedade, seus medos, confessando pecados, e com isso tudo glorificando a Deus, porque Ele é digno. Amém? Cante essa canção conosco nessa noite. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Calma. Sozinha, com meus pensamentos e medos, procuro. Olho ao redor, olho para dentro, busco. Olho para fora e vejo nas cores. Fecho os olhos e sinto. Na brisa que refresca a alma, sinto a paz. Uma paz que não se explica, que não se entende, que surpreende. Olho para o alto, não para mim mesmo, e recebo graça, suficiência, presença. Sei que não estou só. E na esperança que inunda a alma, só sei, só sinto, vai ficar tudo bem. Boa noite, queridos. Meu desejo e oração é que você tenha percebido que Deus está presente aí com você e que essa presença continue te guiando, te orientando, mantendo os seus olhos, seus ouvidos e o seu coração aberto. Na semana passada, nós olhamos para um grande trecho da vida de Esaú e Jacó, de Gênesis capítulo 25 até Gênesis capítulo 32. E hoje nós vamos continuar
olhando para os desdobramentos dessa história. Em Gênesis capítulo 32, Esaú e Jacó estão a ponto de se encontrar. Eles estão se aproximando, mas o encontro não acontece. E não acontece porque era necessário que, primeiramente, Jacó tivesse um encontro transformador com o próprio Deus. Então nós conseguimos perceber que a transformação ela começou a acontecer. Um processo transformador começa a operar na vida de Jacó. Exemplo disso é olharmos para o capítulo 32, onde Jacó, na tentativa de aplacar, de apaziguar a briga com seu irmão, uma possível briga, uma possível desavença, um possível acerto de contas, ele começa a enviar presentes. Em Gênesis 32, verso 20, o texto diz que era essa a intenção do envio dos presentes. Uma dessas vezes, um dos servos volta e diz: Jacó, Esaú está vindo ao seu encontro e ele está vindo com 400 homens. E nesse momento, então, Jacó ora e a oração de Jacó é assim: livra-me de meu irmão. E aqui no capítulo 33, nós vamos verificar o que aconteceu, como que foi esse encontro e a maneira como Deus está agindo em todas as coisas. Então, no capítulo 33, nos primeiros versos do capítulo 33, nós encontramos Jacó reorganizando a sua família. Ele reorganiza a tal ponto que ele coloca as servas e os filhos, Lia e os filhos, Raquel e o seu filho preferido, José, no final da fila. Ainda tem coisas estranhas, ainda tem um Jacó, ainda tem, não sei se um pouco ou se bastante de Jacó ali, e daqui a pouco a gente vai perceber isso de um jeito mais apropriado. Mas ele reorganiza tudo isso, só que diferente do capítulo 32, ele assume o primeiro lugar da fila. Anteriormente, ele tinha mandado todo mundo na sua frente e ele ficou atrás, ele ficou sozinho. Agora não, tem uma reorganização, ele assume o primeiro lugar da fila e nesse primeiro lugar da fila ele vai se encontrar com seu irmão e nesse encontro ele tem algumas atitudes muito interessantes. A primeira delas é ele se curvando por 7 vezes diante do seu irmão. Um sinal de que ele reconhece a autoridade, ele reconhece que o seu irmão é alguém importante. Isso daqui é como se Jacó estivesse diante de um próprio rei. Outra coisa interessante, outra atitude interessante, é a atitude de que Jacó, quando ele vai se referir ao seu irmão, ele se refere a ele como seu senhor e ele se coloca na posição de servo. Então, aquele encontro com Deus do capítulo 32, ele de fato foi importante, ele foi transformador. Aquele que enganava, agora ele se prostra, ele reconhece a autoridade do outro. Aquele que trapaceava, agora reconhece que ele é apenas um servo. Ele ainda, nesse primeiro encontro, ele apresenta a sua família, as suas mulheres, ele apresenta os seus filhos, ele oferece ainda presentes e algo acontece. Algo extraordinário acontece ali. Ao oferecer presentes para Esaú nesse momento, não é mais uma tentativa de comprá-lo, não é mais uma tentativa de manipular a situação. Nesse momento, no capítulo 33, após Jacó ter sido transformado por Deus, oferecer presentes tem a ver com um verdadeiro arrependimento, tem a ver com o reconhecimento de que tudo que Jacó tem, tudo aquilo que ele conseguiu juntar, guardar, o enriquecimento de Jacó tem a ver com a bênção de Deus. Bênção que originalmente era para o seu irmão Esaú. Então, de uma certa maneira, ele está dizendo assim para Esaú, com esse ato de oferecer para ele presente: tudo que eu tenho tem a ver com a bênção de Deus, a bênção que eu roubei de você. Esse homem foi transformado, algo aconteceu com ele, Deus o tocou, Deus transformou a vida dele, Deus está iniciando um processo contínuo
de transformação na vida de Jacó. Então, o encontro acontece. E depois que Jacó faz tudo isso, o verso 4 das Escrituras, de Gênesis capítulo 33, ele diz assim: Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs o braço em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Olha que coisa mais linda, né? Aqui tem surpresa, e tem surpresa porque esse era um encontro com muito potencial de ser um encontro explosivo, de ser um encontro tenso, de ser um encontro que podia ter uma grande briga. Mas não, Deus está agindo na situação, Deus está mudando todas as coisas, e a atitude de Esaú é abraçar o seu irmão, beijar o seu irmão, e os dois choram juntos. Quando a gente olha para isso, a gente pergunta assim: o que aconteceu com Esaú? O que aconteceu com Esaú enquanto Jacó estava construindo a sua vida, construindo a sua família? O que aconteceu com Esaú nesses 20 anos que se passaram? A Bíblia não fala, a Bíblia não detalha muitas coisas a respeito da vida de Esaú. Mas nós temos algumas pistas e eu quero chamar a sua atenção para ela. O que aconteceu com Esaú nesse momento? Esaú é alguém que tem muitas coisas, é alguém que tem muitos bens, é alguém que tem muita coisa, ele também é rico. Esaú, ele conquista todas as coisas por meio do seu esforço, ele conquista todas as coisas por meio do seu trabalho, pelo menos ele acha isso. Tudo que eu tenho tem a ver com o meu esforço, com o meu trabalho, tem a ver com a minha habilidade de negociar, tem a ver com a minha capacidade de entender os cenários. É isso que ele pensa. Ele acha que ele é suficiente. De uma certa maneira, nós percebemos aqui em Gênesis capítulo 33 algo muito mais profundo na vida de Esaú. Esaú, ele tem a oportunidade de perguntar para Jacó: o que significa todos esses rebanhos e todos esses presentes que eu fui encontrando à medida que eu me aproximava de você? Jacó então diz para Esaú: eu queria reatar a nossa amizade, eu queria achar graça diante dos seus olhos. E aí então, no verso 9 de Gênesis 33, nós encontramos Esaú dizendo assim para Jacó: meu irmão, eu já tenho muitos bens. Eu já tenho muitos bens. Guarde para você o que é seu. Eu já tenho muitos bens. Eu já conquistei. Eu já consegui. Eu já lutei. Eu já negociei. Eu já percebi todo o cenário. Ou seja, o que é meu, o que é seu, é seu. É isso que está implícito aqui. Ou com mais profundidade ainda, nesse momento nós estamos ouvindo Esaú dizendo: a bênção de Deus pouco importa. Na verdade, eu tenho as mesmas coisas que você tem. Na verdade, talvez eu tenha até mais do que você tem. E o que eu tenho tem a ver comigo, tem a ver com a minha capacidade, tem a ver com os meus talentos, tem a ver com as minhas habilidades. Eu não sei se já aconteceu com você, mas talvez você conheça pessoas que tenham coisas iguais às que você tem. Talvez você conheça amigos, parentes, conhecidos que tenham coisas iguais e até muito mais do que você. Mas elas não são discípulos de Jesus. Elas não são crentes. E talvez, se você encontra com essa pessoa e você começa a conversar com ela, talvez essa pessoa pense assim: eu tenho a mesma coisa que ela. Na verdade, eu tenho até mais do que ela. Para que eu preciso ser crente? Eu tenho boa saúde, eu tenho bons estudos, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, igual ela tem. Para que Jesus? Para que a gente precisa de Deus? Para que a gente precisa de igreja? Para que a gente precisa desse negócio de ser crente? Para que a gente precisa disso? Já aconteceu isso com você?
Certamente esse negócio, essa situação, essa percepção que essa pessoa, esse amigo, esse conhecido, esse parente tenha, essa pessoa que você conhece tenha, obviamente tem a ver com o fato de que ela ainda não teve os seus olhos abertos para perceber a diferença que Deus faz na vida, a diferença que é ter uma vida com Cristo, uma vida em Cristo. Certamente, a graça de Deus ainda não abriu os olhos dessa pessoa. Mas eu quero chamar a minha e a sua atenção também para o fato de que talvez essa pessoa, um pouco da percepção dessa pessoa, tenha a ver com você. Tem a ver com o fato de que você ainda não teve uma transformação transformadora. Desculpe pela redundância e pela brincadeira. Talvez você não tenha tido uma transformação significativa a ponto de que essa pessoa comece a perceber que vocês podem até ter as mesmas coisas. Aquela pessoa pode ter até mais do que você, mas ainda falta algo para ela. Talvez isso não esteja tão evidente na sua vida. Talvez quando vocês se encontram, a conversa é a conversa sobre o ter mais, o querer mais. Talvez as conversas caminhem numa direção de futilidade, de vazio. Talvez as conversas continuem ainda no sentido das muitas reclamações, das insatisfações, da ira, da raiva, do ódio do outro. Então, que diferença faz Jesus Cristo? Que diferença faz o Evangelho? Que diferença faz esse negócio de igreja? Que diferença faz esse negócio de ser cristão? Na nossa cabeça, nós dizemos: tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu sou tem a ver com Deus. Mas no dia a dia, as nossas atitudes, elas não mudam tanto. Elas são muito iguais e em algumas situações até piores do que essas pessoas que nós acabamos encontrando e nos conhecendo. Possivelmente isso aconteça e eu quero chamar você a considerar essas duas situações. A primeira, a primária, a essencial, é o fato de que talvez essa pessoa não tenha sido ainda iluminada pela graça de Deus. Mas eu quero que você considere o quanto o seu testemunho tem feito diferença na vida dessa pessoa. Eu e você, em Cristo, nós já tivemos o nosso nome mudado. Mas essa mudança precisa agora afetar o nosso agir, o nosso comportamento. Então, eu chamo a sua atenção para o fato de que quando nós entendemos o Evangelho de um jeito errado, quando nós entendemos o Evangelho de um jeito equivocado, quando nós não entendemos corretamente o Evangelho, nós acabamos avaliando a nossa vida apenas a partir daquilo que nós temos materialmente. E isso não deve ser assim. Quando eu comecei a estudar esse texto e a passar por ele, eu comecei a pensar que algumas vezes nós temos cabeça de Israel com corpo de Esaú. O que eu quero dizer com isso? Israel, ele sabe que tudo aquilo que ele tem, Deus deu para ele. Depois daquele encontro no capítulo 32, ele começou a ter essa percepção de um jeito muito mais aguçado. Tudo que eu tenho tem a ver com Deus. E se você prestar atenção no capítulo 33, você vai ver que quando ele vai apresentar o seu filho, os seus filhos e as suas esposas para Esaú, na verdade, quando Esaú pergunta quem são essas pessoas, a resposta de Jacó para Esaú é: essa é a minha família, a família que Deus generosamente me deu. No decorrer da história, nós vamos ver sempre Jacó respondendo para Esaú que Deus fez algo por ele, de que Deus agiu generosamente por ele. Essa é a cabeça de Jacó após o encontro com Deus. Essa é a cabeça de Israel. Tudo que eu tenho, Deus me deu. Tudo que eu tenho vem do próprio Deus. Mas eu temo que a maioria de nós, alguns de nós, a gente viva no nosso dia a dia com um comportamento de Esaú.
Esse comportamento de que tudo depende de mim, eu luto, eu conquisto, eu organizo, eu desorganizo, eu vejo o cenário, eu tomo as decisões, eu cuido de mim mesmo e você cuida de você. Não é assim? Aonde que isso se evidencia? Quando a gente tem cabeça de Israel, tudo que eu tenho vem de Deus, e comportamento de Esaú, tudo depende de mim, é aí que nós nos vemos ansiosos, em alguma medida quase chegando no desespero. O que vai ser de mim? A pandemia veio para tomar tudo de mim. Queridos irmãos e amigos, se tudo que você tem é Deus que te deu, nenhuma pandemia é capaz de tirar essas coisas de você. Então descanse, fique calmo, acalme a sua alma. Se tudo que você tem foi Deus que te deu, nenhuma pandemia é capaz de tirar isso de você. Nem de você e nem de ninguém. Então acalme, calma, muita calma nessa alma. Deus é o nosso Senhor, é Ele quem nos presenteia, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem dá a nós presentes. E uma vez que Ele faz isso, nada é capaz de tirar de nós. Então cuidado, cuidado com cabeça de Israel e comportamento de Esaú. Muito cuidado, isso certamente é um dos elementos que contribuem para que a nossa alma fique agitada, para que a nossa alma fique desorganizada e bagunçada. Mas um outro problema que existe é quando nós temos cabeça de Israel e velhos hábitos de Jacó. E o que significa isso? Em Gênesis capítulo 33, no verso 20, Jacó ele chega em um lugar chamado Siquém. Ali ele compra uma propriedade, ele constrói um altar e o texto diz, Gênesis 33, verso 20, diz que ele dá um nome para esse altar. E o nome desse altar é El Elohe Israel. O que significa isso? Deus, o Criador de tudo, é o Deus de Israel. Muito bonito isso. Essa é a cabeça de Israel. Deus é Criador. Deus comanda tudo. Deus é o Senhor de todas as coisas e esse Deus é o meu Deus. Cabeça de Israel, mas antigos hábitos de Jacó ainda estão presentes aqui. Então, no capítulo 33, nós encontramos Jacó dizendo para Esaú, vai primeiro e eu vou depois. Isso é mentira, ele não vai depois. Ele não vai depois porque ele está indo numa outra direção. Então a mentira ainda faz parte daquele velho homem, daquele velho Jacó, daquele homem que está no processo de transformação. Outra coisa que reparamos ali é a prioridade invertida. E a prioridade tem a ver justamente com isso. Ele vai até Siquém, em Siquém ele compra uma propriedade, ele constrói a sua casa e ele começa a cuidar dos seus negócios. Mas a prioridade não era Siquém. A prioridade era Betel. E falando em Betel, em Gênesis capítulo 28, Jacó ele pede 4 coisas para Deus. Ele pede segurança na jornada, comida, roupa e a possibilidade do retorno. E ele diz que se Deus fizesse tudo isso, ele voltaria para Betel. Mas a verdade é, ele não volta. Negligência, velhos hábitos, cabeça de Israel. Deus Criador é o meu Deus. Hábitos de Jacó, negligência, mentira, inversão de prioridades, tudo isso ainda está presente ali. Quando nós olhamos para Betel, em Betel, Deus ele assume um compromisso com Jacó. E nós vemos Deus cumprindo todo o compromisso. Deus cumprindo além do compromisso. Deus não dá para Jacó apenas comida, roupa, segurança na viagem e a possibilidade do retorno. Esse homem está voltando com muitos bens, com muito dinheiro, ele tem muita coisa, ele tem uma grande família. Deus está fazendo infinitamente mais. Assim como Paulo menciona em Efésios capítulo 3, verso 20, Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. No entanto, o que nós vemos aqui é que Jacó, ele para em Siquém, ele se estabelece ali. Ele fica parado naquele lugar. Ele pronto, cheguei onde tinha que chegar.
mas aquele não é o destino final. Ali, Siquém é parte da viagem, mas não é o final da viagem. Essa experiência, queridos, não é uma experiência particular de Jacó. Muitas vezes isso acontece comigo e com você também, não é mesmo? Quantas vezes a gente não para no meio do caminho? Uma das coisas que me preocupam, me chamam a atenção nesse momento em que estamos vivendo, é essa conversa sobre o novo normal. O que é isso? O que é esse novo normal? Eu temo que esse novo normal ele possa ser destrutivo para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus. Essa semana, lendo um artigo do INSPER, da professora Maria Aparecida, eu me deparei com algo muito interessante. Ela define o novo normal da seguinte forma: o novo normal, na verdade, seria a proposta de um novo padrão que possa garantir a nossa sobrevivência. Queridos irmãos, amigos, você que está nos acompanhando, nós não fomos chamados para sobreviver, nós fomos chamados para viver diante de Deus, fazendo diferença onde nós estamos. Ainda nesse artigo, ela define normalidade, ela diz que a normalidade é uma constituição de um padrão que tem proteção, segurança e continuidade de vida. Nós não somos chamados para viver em segurança, protegidos. Não, nós fomos chamados para muito mais. Nós fomos chamados para constituir um povo, o povo de Deus. Esse povo que segue adiante, que vai marcando seus espaços com os valores do reino de Deus. Quando nós pensamos em formação de hábito, algumas pessoas dizem que se você fizer a mesma coisa por 66 dias, do mesmo jeito, na mesma hora, no mesmo local, você ganha hábito. Nós já estamos há mais de 90 dias nessa situação e nós devemos prestar atenção. Nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado para não ficarmos acomodados. Nós devemos tomar cuidado para que nós não nos contentemos com o meio do caminho, com Siquém, assim como aconteceu com Jacó. O destino final não é Siquém, o destino final é Canaã, é a terra do seu pai, é para lá que ele está indo. Agora, Denis, como lidar com essa situação de cabeça de Israel com o comportamento de Esaú? Como lidar com essa cabeça de Israel com os velhos hábitos de Jacó? Queridos, a graça que transforma Jacó em Israel, a graça de Deus que transforma o trapaceiro em Deus prevalece, é a mesma graça que vai sustentando e transformando Israel pouco a pouco. E quando eu falo sobre graça de Deus, eu estou me referindo a essa ação generosa de Deus em favor do homem, da mulher, da sua criatura. A graça, ela muda, ela transforma, mas a graça também é necessária para que nós vivamos dia a dia. Essa mesma graça atua diariamente nesse homem Jacó, para que ele seja menos Jacó e mais Israel, menos trapaceiro e mais Deus prevalece. É essa mesma graça que atua em mim, atua em você, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. E quando nós falamos de graça, dessa ação generosa de Deus que nos salva, que nos transforma, que nos educa, eu e você precisamos tomar cuidado com pelo menos duas coisas. De um lado, nós precisamos tomar cuidado com a licenciosidade, com o liberalismo. Nós precisamos tomar cuidado com a ideia do tudo pode. Mas lá no outro lado, eu e você precisamos tomar cuidado com o legalismo, com a religiosidade, com o nada pode. Nós fomos chamados para viver uma vida diferente, uma nova vida, uma vida que é marcada pelas ações da graça de Deus e não pelo tudo pode e o nada pode, mas pelas ações da graça de Deus.
Portanto, esse texto, ele nos leva para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, em Tito capítulo 2, verso 11 a 14, que diz assim: pois a graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. Somos instruídos pela graça a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça, devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado a boas obras. Isso é graça. A graça de Deus, ela nos salva e a graça de Deus nos guia, nos conduz. A graça de Deus nos transforma diariamente, dia a dia. E dessa maneira, nessa noite, para terminarmos a nossa reflexão, eu quero falar sobre 4 presentes que estão acessíveis a mim e a você. Acessíveis por meio de Jesus. Acessíveis porque Jesus já conquistou essas coisas para nós. Primeiro presente está acessível para mim e para você. O presente da transformação. Então, para você que está nos acompanhando aqui, meu desejo e minha oração é que a graça de Deus te transforme dia a dia. Transforme o seu jeito de pensar, seu jeito de falar, seu jeito de agir, seu jeito de se comunicar. O presente da transformação está acessível a mim e a você por meio daquilo que Jesus já fez por nós. Segundo presente é o presente da vida de verdade. Da vida que não está condicionada a viver bem se tem coisas ou não tem coisas, se tem muitas coisas ou poucas coisas, mas esse presente da vida. Então, que a graça de Deus te ajude a viver com sabedoria, justiça e devoção. E quando a gente fala sobre devoção, eu quero dizer para você que devoção tem a ver com o fato de não pararmos em Siquém. Nós não podemos parar em Siquém. Assim como Jacó fez. Ele parou em Siquém, mas ele deveria continuar andando. Não, quando eu falo de devoção, eu estou dizendo que eu preciso continuar caminhando com Deus, desejando mais a Deus, aprendendo mais de Deus, amando mais a Deus. Davi, um dos reis de Israel, o segundo rei de Israel, ele faz uma oração linda lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 18, e ele diz assim na sua oração: leva teu povo a sempre desejar te obedecer. Mantém o coração deles sempre leal a ti. Isso é devoção, desejar mais a Deus, querer estar mais com Deus, viver na presença de Deus. Então, esse presente, o presente do viver com sabedoria, com justiça e com devoção, está acessível a mim e a você. E eu desejo que a graça te ensine a viver. Mas um terceiro presente é o presente da esperança. Presente da esperança. Mas não da esperança de que a pandemia vai acabar. Mas a esperança de que o nosso amado Jesus, ele vai voltar. É essa esperança que a graça precisa nos ensinar. É disso que eu estou falando, da esperança de que o Senhor Jesus vai voltar, ele vai concretizar totalmente o seu reino e nós viveremos livres da dor, da angústia, da tristeza, da pandemia, da morte, das doenças. Essa esperança, a esperança de que a pandemia vai passar, ela vai, mas a nossa esperança tem que ser maior. A esperança de que o nosso amado Jesus Cristo, ele vai voltar. A esperança de que o Rei Jesus, ele vai voltar. Então, que a graça de Deus te ajude a esperar. E finalmente, o último presente disponível aqui para nós, nessa reflexão, é o presente dos recursos. Isso mesmo, o presente dos recursos. E aí eu estou pensando exatamente no fato de que meu desejo e a minha oração é que Deus, que a graça de Deus,
te dê o necessário para que você reparta. Isso mesmo, que você tenha muitas coisas, que você receba muitas coisas, mas que você saiba repartir todas estas coisas. Então, queridos, cabeça de Israel, comportamento de Israel, cabeça de Israel, matando com a ajuda da graça, dia a dia, os velhos hábitos, o velho comportamento, o velho jeito de viver. Que nessa noite Deus te abençoe com a graça dele, com essa graça que transforma, com essa graça que dá uma vida nova, com essa graça que dá esperança e com essa graça que nos enche de recursos para que a gente saiba repartir. Que Deus abençoe você, que você viva nessa semana como alguém que foi transformado na mente, no coração e nas atitudes. Que Deus te abençoe. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte, o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, pra quem adoração, senão aquele que nos tirou da morte e da prisão, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte, o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte, o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável.
inesgotável, grande é o seu amor, que faz todas as coisas novas. Aleluia.